Olá, internautas do Regionalzão Talk, estamos aqui mais uma vez com um episódio, né? Você que está online vai comentando, compartilhando e interagindo, vai mandando a sua participação, que é sempre muito importante aqui no Regionalzão Talk. Então, vai comentando com a gente aí. Lembrando que o Regionalzão Talk é um oferecimento de eCenter. eCenter, para você que não sabe, é uma loja especializada em produtos Apple aqui da cidade de Uberlândia. É, meu amigo e minha amiga, quer comprar um iPhone desse último que saiu agora, 14 Pro Max e tal? Lá tem. Você quer comprar um iPhone 11, 12 usado ali, que ainda tá inteirão, com garantia e tudo mais? Lá tem também. Ah, tá andando por aí, tropeçou, o telefone esborrachou no chão, ai, o coração chega, dói. Mas acontece. Lá arruma. É, lá na eCenter, viu? Você quer comprar um MacBook, quer comprar um computador bom de qualidade Apple? Lá tem também, hein? Na eCenter. Então fica ligado, meu amigo e minha amiga. Procura aí no Instagram, @eCenter, beleza? E o Regionalzão Talk também é um oferecimento de Confiança Alimentos. Confiança Alimentos é uma indústria frigorífica aqui da cidade de Uberlândia, entendeu? Que a carne é a carne mais gostosa do Brasil. É, meu amigo e minha amiga. Sim, no Triângulo Mineiro nós temos capacidade de comer um pão de queijo com um pedaço de queijo dentro. Tem capacidade para isso de sobra, mas aqui também até a carne mais gostosa do Brasil, do Confiança Alimentos. Um churrasco daquele diferenciado, hein? Você acha em vários supermercados aqui de Uberlândia. Você acha no Deville, você acha no Leal. É só procurar lá, tem lá, ó, Família Confiança ou Gran Reserva. Pode comprar, que eu garanto pra você, viu? E nesse talk de hoje, aqui do meu lado, ele, o novo diretor do DEMAI, Renato Rezende. Seja bem-vindo ao talk. Muito obrigado, Adelino. É um prazer estar aqui com vocês. Olha só, eu queria já que você se apresentasse para quem não te conhece, porque o DEMAI é uma instituição muito importante, uma autarquia muito importante no município de Uberlândia e muito propagada, né, muito amada por uma parte da classe política, por uma parte da população também. Queria que você se apresentasse. Quem é você, esse novo líder do DEMAI? Bom, meu nome é Renato Rezende. Eu sou gestor público, pois desde 2016, né, eu estou na gestão pública. Eu passei pelo desenvolvimento econômico, sempre foi um pouco mais aonde eu atuei, por ser consultor empresarial e ter empreendido também, tinha mais interação com esse meio. Fui diretor de turismo e de atração de investimento, lá na Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Em 2020, eu fui chamado para o DEMAI, com a proposta de reestruturação administrativa, onde eu fiquei de 2020 até meio de 2022, quando eu assumi como diretor-geral adjunto. E agora, com a solicitação do adicional para sair do DEMAI, eu assumi como diretor-geral, definitivamente, há uma semana. O adicional estava há muito tempo lá já, não? O adicional entrou em 2017, ele ficava na pasta de resíduos sólidos, né? Quando o Paulo Sérgio foi candidato a prefeito, ele entrou como diretor-geral. Entendi, perfeito. Agora me fala aqui, o que muda agora? O que muda com relação a essa nova gestão do DEMAI? Bom, a gente imprime um pouco de nós em cada gestão, né? O Adicionaldo imprimiu uma questão de trabalho muito forte, ele é muito pontual, muito dedicado, e eu pretendo continuar com o que ele trouxe de bom, mas eu venho com uma outra pegada voltada à eficiência operacional, atualização, né? Eu sou muito ligado com tecnologia, eu acho que o DEMAI ele entrou num porte de empresa que já não é uma empresa pequena, e, aliás, não é de jeito nenhum, né? O faturamento do DEMAI é maior do que 600 municípios de Minas, né? Então são 420 milhões de faturamento. O nível de complexidade é muito grande e a tecnologia é muito bem-vinda, né? A primeira mudança que eu propus ao time foi trazer o engenheiro para um lugar de maior destaque, para melhorar o desempenho do DEMAI. Então, a gente montou no primeiro dia um conselho dos engenheiros efetivos, hoje são 27 engenheiros lá, ao qual eu quero submeter o plano de desenvolvimento do DEMAI. Eu acho que eles têm que edificar a casa deles. Do outro lado, eu trouxe para mim um engenheiro como adjunto no meu lugar, né? O engenheiro que foi responsável pela construção da Itacapim Branco,
e ajudar a trazer daquilo que foi projetar um dos melhores e maiores sistemas do Brasil, trazer isso também para a eficiência da rede, né? O DEMAI tem alguns pilares que são interessantes a gente ver, né? O DEMAI é uma agência de sustentabilidade. Então, a gente não separa o DEMAI de meio ambiente, né? E eu pretendo também trabalhar muito forte nessa linha. Eu fico pensando, quando a gente pensa que a tecnologia é muito bem-vinda, Uberlândia já é bem vista como uma cidade tecnológica, né? É uma mudança de áreas no DEMAI, né? Como é que foi isso, essa transição para você? Como é que chegou essa informação para você? Você já esperava que você ia vir para essa diretoria ou não? Não, não esperava a diretoria geral, não. Como eu vim da parte mais operacional, administrativa, é comum que eu transitasse melhor dentro de pastas correlatas a isso, né? A diretoria geral do DEMAI, o DEMAI hoje ele é uma pasta muito importante para o prefeito, né? E o prefeito cobra muito. Por quê? Porque o saneamento básico ele veio de uma sucessão de decisões políticas muito bem feitas, né? Isso começou lá atrás com Vigílio Galassi, que na contrapartida da CEMIG ele falou assim, ó, deixa 10 metros cúbicos para mim, né? Aí você vai pensando, 10 metros cúbicos por segundo, uma cidade que tinha 260 mil habitantes Isso na época, né? E aí isso habilitava a cidade para abastecer 3 milhões, 4 milhões de pessoas, né? Então, uma política como essa proporcionou hoje a gente ter água, ser autossuficiente em água até 2060. Da mesma forma, o Odelmo tomou a decisão de construir uma estação de tratamento de água para aproveitar esse potencial. Isso foi em 2012, nós tivemos uma pausa de 2013, ficou em 17% só de capim branco fazendo, e em 2017 para cá a gente voltou e concluiu. Agora olha para você ver o que é uma gestão pública, né? Em 2009 o Odelmo ampliou a capacidade da ET Uberabinha, né? Nós tínhamos 560 mil habitantes, ele projetou para 860. Querendo ou não, estamos nós aqui, com mais ou menos 860 mil pessoas. Quando a gente vê esse anúncio, é bem anunciado, bem midiático, 1,5 milhão de pessoas, né? Às vezes, explica isso para o povo, entendeu? Ah, não, ela tem suporte para 1,5 milhão de pessoas, como é que funciona isso? Então, agora nós vamos habilitar de 860 para 1,5 milhão, quer dizer, nós vamos reformar a ET Uberabinha para que ela esteja apta a atender até 1,5 milhão de pessoas. Hoje nós atendemos na ET Uberabinha a capacidade de 806 mil pessoas. Só que a cidade ela tem que ter um lastro para crescer, né? Aí você pensa, é só para crescer a população? Não, para autorizar os empreendimentos a acontecerem. Então, aí é que está a hora que eu te falo que o desafio do DEMAI ele é muito maior que só a gestão da operação. Ele é um olhar de desenvolvimento econômico e crescimento da cidade. Por quê? Porque hoje eu sei te falar que nós temos regiões que elas estão crescendo muito acima do normal. Aí isso pode ser um devaneio, todo mundo achando que a cidade cresce demais, e isso pode ser uma realidade. O DEMAI não pode errar nisso. O DEMAI tem que ter infraestrutura suficiente para aceitar o crescimento da cidade. Porque às vezes a gente pensa na prática que é chegar água para o cidadão. Chegou água lá. Só que tem muito mais até isso acontecer, né? Tem a questão das empresas que também utilizam. Então, assim, a gente vê que o processo ele é bem complexo para que a água chegue lá no final, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre esse ranking do Trata Brasil. Como é que funciona isso? O que é isso? Bom, o Trata Brasil ele tem um conjunto de itens de desempenho que ele olha. Entre eles está o investimento, a perda de água na rede, a perda de faturamento, né? A perda de água as estações de tratamento de água, nós temos 3, né? Vamos colocá-las como se fossem fábricas, né? A gente injeta água no sistema e aí a gente apura quanto é que realmente chegou ao domicílio. O que se perde dentro disso são perdas físicas. Nós temos perda por bairros não regularizados, perda por encanamento que pode estar furado ou não, por roubo de água, nós temos muito roubo de água, né? Muitas vezes vocês podem ver, todo mundo fala de
o hidrômetro está vazando. Não é o DEMAI, é alguém que vai lá e rouba o hidrômetro. Aquilo é perda de água, nós corremos lá. Não é responsabilidade nossa, que é um equipamento doméstico, mas vamos lá, tiramos para quê? Para não ter desperdício de água. Então, esse conjunto de normas de desempenho mostram a saúde do saneamento básico. O DEMAI, há mais de 10 anos consecutivos, é a principal de Minas Gerais. Agora chegou, quarto, passou em segundo, né? Onde esse conjunto de desempenho alçou ela a esse patamar. A única autarquia que chega a esse ponto. O restante todos são Sabesp, que é estadual. E aí você tocou num assunto e eu queria saber dessa questão do gato, né? A gente ficava, gato de energia, que isso é muito famoso, né? Existe isso muito com água também? Muito mais que você imagina. Ah. Né? Onde tem um bairro que não é planejado, não vai ter a ligação da água. Então ele só tem uma forma. Ele vai ter que puxar essa ligação de algum lugar. E ao puxar a ligação, não é só o critério da água, a gente perder mesmo água na rede e a gente perde o desempenho frente ao Trata Brasil e tudo mais. Não, eu falo assim, mas existe muito essa questão do gato, independentemente do Trata Brasil. O cara vai lá e mexe na rede que está ali na casa dele. Sim. Isso acontece muito. Olha na calçada. Olha às vezes que você tem um remendo diferente, porque o DEMAI não deixa de tratar aquilo que ele faz. Então a pessoa pode fazer isso, ela pode fazer isso numa chácara, pode fazer com um vizinho. Mas e aí? Aí nós não temos como fiscalizar totalmente dentro do domicílio. Não, pois né? mas aí descobriu. Qual o procedimento? A gente olha sempre a matrícula, né? A matrícula do imóvel, a gente tem uma ligação pelo imóvel. Não sendo, o fiscal vai lá e notifica para regularizar, tendo um hidrômetro, uma economia por cada casa. Existe uma média, digamos Sim. assim, uma média de consumo, e aí de repente aquela média muda, né? Ela cai drasticamente. Mas o cidadão que mostra para nós, né? Minha conta está aumentando demais. Muitas vezes você vai lá e acha. Sabe de uma coisa? A gente vê muito vídeo na internet, tem muito fake news. Você que é da área pode falar sobre aqueles vídeos que a gente vê de hidrômetro rodando sozinho na internet. Olha aqui, tá vendo? Vou pagar caro porque estou pagando ar e tal. Isso já chegou esse tipo de reclamação? Você já viu acontecer? Já. E aí vira que lenda é urbana, né? Aí todo mundo começa a ouvir o hidrômetro, né? Para ver o que está acontecendo. A paranoia aumenta. Mas vamos pensar numa coisa. Só tem uma forma desse hidrômetro rodar com ar, né? Se tiver desabastecido. Isso é muito raro acontecer. E se acontecer, a gente corrige. Nesses 3 anos que eu estou no DEMAI, eu não peguei nenhum caso onde foi comprovado que acontece isso, né? Pode acontecer numa rede? Pode, porque quando você retira a água, pode entrar ar na tubulação e fazer rodar o hidrômetro, né? Mas isso vamos dizer, é raríssimo, raríssimo mesmo. É porque a gente vê, às vezes, um vídeo na internet e a gente está numa época de fake news tão grande que a gente não pode acreditar nem no que a gente está vendo. Eu acho que é por isso que é importante falar sobre isso. Ontem eu vi um vídeo de um buraco imenso na rua ali, e aí eu estava até comentando sobre o vídeo do buraco sai, mas do buraco arrumado não sai não, de jeito nenhum. Eu queria que você falasse sobre esse tipo de problema, qual que é a frequência que ele acontece, qual o tempo que demora para arrumar um buracão daqui lá, porque não é um buraquinho não, é um buracão. E como é que funciona isso, esse procedimento? Aí nós vamos falar de um tanto de lenda urbana, né? Primeiro, não é só uma não. Não é só uma não. A primeira coisa que coloca ali é que são vários funcionários do DEMAI e um só trabalhando, né? Mas vamos na composição desse? Então vamos lá. Um cano estourou. Esse cano, a água é solvente. Ela vai tirando toda aquela terra que está em volta, aquilo vai para algum lugar, cria um oco, né? Debaixo desse cano, por coincidência, cruzava uma rede de esgoto. Isso eu acompanhei ontem. Você está falando do caso, especificamente do caso de ontem. Esse. Não, beleza. Então vamos desmistificar. Vamos tratar esse aí. Então tá lá, nós fomos lá, consertamos, em menos de 1 hora deslocou a equipe, foi lá, consertou a água. Como cedeu o asfalto naquele oco, pegou a rede de esgoto embaixo. Bom, tivemos que deslocar uma barra de aço de 12 metros de esgoto, rasgar
a rua, trocar a parte que era do esgoto, reaterrar, sem interromper a água, e aí tem um parênteses aí. Toda vez que a gente faz uma manutenção, chega uma reclamação de falta de água. Isso é o maior sintoma de eficiência do DEMAI até hoje. Você sabe por quê? Em Uberlândia as pessoas costumam não ter caixa d'água, porque é muito difícil faltar água. E todo cidadão, pelo código nossa instalação, ele tem que ter reservação para um dia. E quase ninguém tem. Né? E é difícil até de você obrigar isso. Né? Eu tenho um amigo que tem uma cervejaria, ele não tem caixa d'água. Cervejaria. Na cervejaria. Aí vamos voltar lá no buraco. Falta água, lembra do DEMAI na hora. Pois é. Não lembra que não tem caixa, não. Lembra do DEMAI. E às vezes eu estou fazendo uma manutenção na sua casa, uma ligação de água de esgoto, eu tenho que interromper a rede. Mas isso é avisado antes? Não, mas aí tem um caso factual. Igual aquele lá não dá para você saber, né? E ali nós fomos por reaterro, que é cobrir de novo de terra, depois vem o asfalto. Em resumo, 2 horas da manhã nós já estávamos prontos para asfaltar. De manhã, uma usina tem que rodar o asfalto e não pode estar chovendo para estar asfaltado. Todo mundo acordou com o buraco tampado. Mas não teve uma notícia. Obrigado pelo espaço. Eu te contar que nós amanhecemos tudo ok. Porque o buraco saiu. Pode ter certeza que rodou para todo lado a história do buraco. Igual a esse, mais ou menos 60 casos por dia. Porque nós temos 7.000 quilômetros de rede. Não, peraí. Como é que é? 7.000 quilômetros de Não, rede. por dia? Mais ou menos 60 casos. Ligação de água, ligação de esgoto, manutenção de rede de água, todo tipo de serviço. É inacreditável. Sim, nós temos hoje uma frota de aproximadamente 100 motos, 200 veículos. Ali perto do shopping, há uns 2, 3 anos, teve uma adutora que arrebentou por ali, assim, na Rondon, perto ali, eu não lembro exatamente. Mas foi uma imagem de cinema, né? Aquilo ali você olha, você acha que você já estava no DEMAI, você olha, acho que dá pra ver do DEMAI, né? Aquele tanto de água voando, é cinematográfico, aquilo assusta. Pois é, fizeram até piada comigo, né? Porque eu fui diretor de turismo e entrei pro DEMAI. Então eu fiz a primeira fonte que teve aqui. Virou atração no mundo todo. Você já entrou causando. Mas o que acontece? Nesse mesmo ano, nós inauguramos a estação de tratamento de água Capim Branco. Essa imagem gerou muito mais repercussão do que a ETA Capim Branco. Não, pensa, uma estrutura igual essa do Capim Branco, um negócio gigantesco, que vai... Imagina quanto tempo que isso vai demorar para ser ultrapassado, imagina. Você olhar e falar, não, Capim Branco hoje já não suporta mais a cidade de Uberlândia ou a região, sei lá até quando vai isso, é um negócio impressionante. Mas é para você ver que os fatos pequenos, muitas vezes o DEMAI é julgado por isso. Ali simplesmente foi uma adutora com uma fatalidade que tem. Vamos pensar, a Ita Bom Jardim, ela está mais ou menos 80 metros de altura. Pensa numa coluna de água lá de cima. Ela gera uma pressão infinitamente alta. Então aquele furo foi abrindo e ele soltou. E por que não desligaram a estação de tratamento de água na hora? Porque ela vai esvaziar os 80 metros. Enquanto ela não esvaziar os 80 metros, que é um cano lá de cima. Não, e é um cano não é um caninho não. É um negoção bem grandão. É uma adutora grande. Então gerou isso. Mas no outro dia você podia passar para lá, estava consertado. Né? Resolvido. Então a gente passa por essas fatalidades que é normal. A gente pega como margem de acontecer numa rede que tem 7.000 quilômetros, que é de água, de esgoto e de rede de drenagem pluvial. Você sabe, você está falando essa questão, eu não sei nem se você vai poder falar sobre isso, mas é uma questão prática que gente de Araguari falou para mim, gente de Ituiutaba falou dessa velocidade da resolução de problemas. Teve aquele caso da Rondon, acho que foi ano passado ou ano retrasado, que ficou destruída, ano passado, ficou destruída a Rondon de fora a fora praticamente, arrancou o asfalto, um negócio horroroso, teve imagens de drone e tal, e 2 dias depois o negócio já estava resolvido e o trânsito fluindo. Muita gente de Ituiutaba, de Araguari, falou, uai, mas já, essa velocidade nessa resolução de problema, a cidade demanda isso. Você acha que uma cidade igual Uberlândia não dá para aceitar menos que isso? Essa questão de resiliência é uma coisa muito forte, né?
E aí eu vou te falar, eu não tenho como não atribuir isso à governança. Eu não tenho como não atribuir isso como atitude. Você não consegue tirar desse episódio que você fez uma foto que você não achasse a primeira-dama lá. Ah, quebrou o dedo lá, não foi? Quebrou o dedo lá. Quebrou o dedo. Eu descobri isso. E nós todos temos um grupo de urgência. Nós todos estamos conectados a ele. Então, se você passar, todos os secretários desceram lá no dia. Todos nós temos contratos com saldo para atender a alguma coisa que acontece isso. O prefeito tem um senso de urgência gigantesco. Então, durma com o telefone do lado, que ele vai te ligar se acontecer alguma coisa. Nós todos estamos preparados para isso. E nós mobilizamos todos entre nós. Não tem atribuição a isso é DEMAI, isso é serviço urbano. Vamos todos atacar e resolver. Então, ali atuou a Secretaria de Obras, atuou a Secretaria de Serviços Urbanos, o DEMAI, todos juntos, capitaneado com uma pessoa com poder, com voz e poder, que no caso, na época, a secretária de governo era Ana Paula junto com o prefeito. Né? Na ocasião, eu lembro que as imagens aéreas eram de arrepiar no outro dia, né? E 2 dias depois o negócio já estava praticamente resolvido. Um ou outro detalhezinho, mas a cidade exige isso, né? Existe essa preocupação. E aí eu queria te fazer uma pergunta ainda voltada para essa questão do DEMAI. Como é que é esse negócio dos distritos? Entendeu? Essa responsabilidade também é do DEMAI de mandar essa água para lá e como é que chega a água nesses distritos? Entendeu? Nós temos vários aqui ao redor de Uberlândia. Nós temos 4 distritos, né, aqui em volta. Aí o distrito ele já não vai abastecido pelas ETAs, né, pelas estações de tratamento de água que pega a água dos rios. Né? Aí lá tem Poço Artesiano. Poço Artesiano abastece... Mas é responsabilidade do DEMAI também? É responsabilidade do DEMAI. A outorga de água do município é nossa. Então Entendi. a gente aproveita e vai furando os poços artesianos ali, fazendo um abastecimento e faz o tratamento de água também no local. Né? E alguns lugares a gente tem distrito que de repente você faz uma armazenação de água gigante, tem uma caixa d'água gigante lá dentro, e quando é época do fazendeiro utilizar, você descobre que tem roubo na rede. Né? Que é o gato. Tem um gato. E está usando para quê? Para a atividade agrícola deles. Né? Então, isso também é uma coisa que a gente passa no distrito. Muito de falta de água acontece isso. Enquanto você não descobre, nós garantimos o abastecimento até mesmo com caminhão-pipa. Mas qual que é a punição? Qual que é a punição para quem faz um gato? Pois é, a gente achar aonde está esse vazamento, descobrir onde está isso é muito complicado. A gente teria que abrir valas em tudo quanto é lugar. O principal que a gente faz é trocar algumas redes em algum lugar para inibir. Né? Mas enquanto isso a gente não justifica, simplesmente nós somos roubados água, desculpa a população, tem alguém de vocês aí roubando. Não dá tempo não, vai faltar água para vocês, é o problema de vocês. Caminhão-pipa. Teve época aí da gente ter 800 viagens de caminhão-pipa para abastecer Martinésia, Cruzeiro dos Peixotos, e não pode parar. Então, pela essencialidade, a gente tem que se preparar para isso tudo. Potável. Então não é qualquer caminhão-pipa de qualquer jeito que vai lá na bica do Sabiá e pega água. Existe todo um... E o caminhão-pipa nosso, ele abastece exatamente da mesma água que é consumida em casa. Mas é isso que eu estou falando, porque na prática, quando a gente pensa, é um caminhão-pipa. Mas quando você começa a olhar detalhes, você pensa, não, mas não pode ser um caminhão-pipa de qualquer jeito, não. É água potável, o povo vai beber a água. E todos nós temos teste de qualidade, tanto na rede quanto no caminhão-pipa, em tudo, a qualidade de água. Nós temos um laboratório próprio. Nós temos caminhão próprio para carregar água potável. Próprio. Inclusive, até voltando ao assunto do hidrômetro, nós temos um dos principais laboratórios de hidrometria do país. É uma coisa que até te convido um dia para você conhecer. Lá, o que é feito? É um teste de vazão no hidrômetro para ele não cobrar nem a mais nem a menos. Por mais que ele seja reconhecido pela norma brasileira, ele passa antes de instalar na sua casa por nós. Então, e a água também que você vai beber, nós temos pontos onde a gente colhe todo dia a água e olha como é que está a qualidade da água ponto a ponto na cidade. E a questão de lavar calçada, lavar carro, entendeu? Com água potável, como é que isso é tratado? Pois é. Porque isso é difícil de controlar. É difícil de controlar, né? É um desperdício muito grande. Às vezes é da disciplina. E às vezes você vai lá e chama atenção e o cara olha pra você e fala, eu tô pagando, meu patrão. E aí? Pois Como é que é isso? E o nosso recurso aqui, ele acaba sendo meio que
Para o DEMAI a gente tem água para pegar a qualquer momento. Agora o meio ambiente não, o planeta não. Que é o que você disse, que anda junto. Anda junto e se a gente não cuidar dessa sustentabilidade é complicado. Agora, pensa bem uma coisa comigo. Qualquer coisa que você use a água, ou ele vira esgoto ou ele vira água pluvial, certo? Ele vai direto para o rio sem tratamento. Só tem dois caminhos. E o outro ele vai virar esgoto, né? Para o rio não, ele pode ser permeável também, né? Aquela água vai na superfície e vai para lá. Então, quando a pessoa está ali lavando a calçada, ela está desperdiçando um recurso que poderia ser outro tipo de água que vai usar, que não precisaria ser tratada. E se ele estiver utilizando o esgoto, nós vamos gastar produto químico para tratar essa água, para voltar ao meio ambiente do mesmo jeito que a gente pegou. Que essa que é a função da estação de tratamento de esgoto. Entendi. Eu pego uma água, abasteço a cidade, aí depois eu esgoto ela tratada de forma que ela volta do mesmo jeito para lá. E nós fazemos isso com 100% da água, tá? Tem cidades mineiras, inclusive quase do porte de Uberlândia, que leva o esgoto 100%, afasta da sua casa 100%, trata 10%. 90% é jogado no rio. E o DEMAI que trata? 100%. 100%. 100%. 96% tratado na ET Uberabinha, 4% nos outros equipamentos que nós temos. Eu queria voltar um pouquinho no assunto da adutora que arrebentou, para saber se não dá para prever quando isso vai acontecer. Entendeu? Não é uma coisa previsível. Vamos pensar que a adutora está lotada de água o tempo todo com altíssima pressão. Quando aconteceu isso, vinha soluções de toda maneira que você imaginar. A pessoa falava, se um robô passasse ali, como é que um robô passa e identifica isso com água? Não, ninguém fala isso não. Não fala? Falava. Não, nós tá temos brincando. Soluções de toda maneira que você imaginar, chega para o DEMAI. Ali só tem uma forma. Para você fazer inspeção, você você vai ter que contar pelo menos mais uma solução aí. A ideia, quais são as ideias que chegam? Robô, como é que é? Não, para tubulação tem de tudo, você imagina. Mas tem umas que são engraçadas e a gente utiliza, né? Para achar o esgoto, se você está ligando o seu esgoto na drenagem pluvial, nós temos um equipamento que joga fumaça. Aí a gente joga fumaça na rede e vai dentro da casa do sujeito. Aí tá lá saindo a fumacinha lá. Significa que ele tá ligando o esgoto dele na drenagem pluvial. Isso não pode acontecer. Não é para economizar. É uma solução de trás para frente que acontece, né? Isso é simplesmente para a gente não jogar no meio ambiente uma água suja. Mas e aí? O cara tá lá, começa a chegar fumaça na casa dele, Ele o cara vai fica ser doido. multado. Chega multa? Nós vamos ter que... Não, essas multas são mas é uma forma de disciplinar. Entendi. Mas ele tem que alterar a composição dele e colocar para o esgoto. Mas nós temos soluções da maneira que você imagina para tudo que a gente faz. Porque não vai... retira tudo da cidade. Você já imaginou que para eu trocar um encanamento eu tenho que tirar asfalto, todas as suas ligações de energia, todas as suas ligações de internet. Não, é complicado, tudo. complicado. Então, é um momento que a gente passa por atualizações. A Rondon a gente fez, para nós é excelente. Nós trocamos boa parte daquela adutora. Nós temos uma fábrica de tubo, eu não sei se você sabe disso. O DEMAI fabrica o tubo dela, de aço. Até porque é tubo que não acaba, né? E a gente trocou parte dessa adutora, resolve aquele problema. E a gente vai atualizando de pouco em pouco. Pois é, mas você estava falando, uma das formas de prever, no caso de uma adutora daquela lá, não dá pra você imaginar? Você consegue ver quando tem um vazamento, né? Começa Vê o vazamento, você vai fazer uma inspeção. Aí tem o vazamento, você vai parar a água, deixar esvaziar e você vai estar dentro do cano. Aí você vai olhar se ele tem mais pontos ali que tem que ser soldado ou substituído. Certo. Eu queria te fazer uma pergunta relacionada à política mesmo, de modo geral. Está tendo muita movimentação política e seu cargo hoje é um dos cargos mais importantes da cidade de Uberlândia, do Triângulo Mineiro, porque Uberlândia é a capital do Triângulo Mineiro. E tem muita gente falando aí sobre essas armações políticas aí, entendeu? Do grupo A, grupo B. E como é que você enxerga isso, essas movimentações, entendeu? De pré-candidatos? De pré-candidatos, a gente está num momento de renovação muito importante. Vai ter que acontecer isso no município.
As composições partidárias são diferentes agora. Os partidos passam de 42 para 26, eu acredito, número de candidatos, e a gente vai precisar de pessoas, homens com votos, mulheres com votos, né? A movimentação na cidade, na sucessão, ela é uma movimentação que ela tem que ser muito assertiva. Por quê? Porque nós já freamos uma vez o município, algumas vezes. Nós tivemos sucessões de tipos de governo paralisados por um. Veio 2 gestões de um candidato mais progressista, um mais social. Nós não temos tempo para testar isso, não, né? Então, o ponto que Uberlândia está, ele deixou de ter a complexidade de uma cidade em crescimento e passando a ter complexidade de uma cidade grande. Uberlândia hoje já comporta setores como... Porque eu vejo uma preocupação do uberlandense, de quem vai ser esse sucessor de fato do Odelmo. Porque que o Odelmo tem uma aprovação gigantesca na cidade, isso é indiscutível, entendeu? Isso é indiscutível. Mas e aí? Quem vem agora? Entendeu? Pois é, eu acho que só tem uma pergunta a fazer. Quem é capaz de seguir a mesma linha do Odelmo? Porque o Odelmo tem 70%, 70,5% de votos. Então a gente está falando aí que direita, esquerda, centro, gosta do Odelmo. A gestão dele é comprovada. Para você montar um secretariado, não é uma decisão de uma hora para outra, né? São pessoas que são capacitadas, e o secretário, o mercado paga 10 vezes mais fora. Quem está no lugar da gente tem um sentimento de gostar de cidade, gostar de política, querer ver o crescimento da cidade, né? Então a gente tem que pensar quem é que vai assumir nessa sucessão, que consegue trazer um grupo disposto a pensar num projeto de cidade. O nome mais natural hoje a gente sabe que é o vice-prefeito do prefeito Odelmo Leão, que é o Paulo Sérgio, que já acompanha ele há 4 gestões do Odelmo, ele sempre esteve junto, e independente do critério que você quiser usar, ele tem um de fidelidade e ele tem um outro de capacidade. Inclusive foi meu sucessor no DEMAI, né? Fidelidade na política é muito importante. Sucessor não, antecessor, desculpa. Antecessor. Fidelidade na política, independentemente do lado que você tiver ou que o político tiver, a fidelidade na política é muito importante. Eu também vejo naturalmente, pelo que eu estou acompanhando aqui, eu vejo que é natural que ele seja, de fato, esse sucessor do Odelmo. Vamos ver o que monta do outro lado. Eu entrevistei a Dandara na última semana, agora o último talk antes do seu, que foi com a Dandara. Ela se colocou também como pré-candidata, se o partido quiser, e acaba tendo uma outra liderança política também. Uberlândia, ainda falando um pouco de Dandara, Uberlândia está bem servido de deputado, né? Em quatro deputados, acho que Uberlândia fez bem o papel dela para deputado. Vamos ver agora nas próximas eleições como é que vai ser essa transferência do Odelmo aí para o Paulo, caso ocorra, né? Sim, é uma expectativa muito boa. A gente ficou muito feliz com a eleição da Ana Paula, né? Não só por ela ser esposa do prefeito, né? Porque ela é um líder que fez falta para nós. A Ana Paula sempre nos liderou muito bem. E ela conhece os bastidores de lá, da Câmara, muito bem. Então a expectativa nossa é o seguinte: enfim, nós vamos ter um elo de comunicação direta entre a Prefeitura e a Câmara de novo, né? E com uma pessoa madura que sabe aonde mexer lá e sabe a realidade daqui. Então isso para nós foi fundamental. Para o nosso grupo, a eleição do Arnaldo e do Leonídio são muito importantes, que são os 2 deputados que nós apoiamos e que são convergentes no projeto político do grupo, né? Então a gente ficou bem servido dessa forma. E nós invertemos, né? O Uberaba antes fez os seus deputados. Nossa, dá até para arrepiar você olhar e pensar uma cidade do porte de Uberaba. Não tem nenhum. E um bom deputado como o Franco Catafina ficou de fora. Por detalhe, né? Por detalhe. Mas ainda bem, né? Porque ainda bem, porque senão a Ana Paula ficava, né? Foi pro lugar da Ana Paula. Mas enfim, é uma perca. Uberaba tem que repensar a política deles. Sim. Eu falo assim, ainda bem não. Tinha espaço. É a questão da gente concentrar os votos lá, né?
é uma coisa que é ruim para a gente, e eu espero que o pessoal seja bem atendido por WhatsApp, pelos deputados que elegeram, né? Porque eles só vão conseguir falar por WhatsApp ou Instagram, porque teve 46 mil votos em um deputado para cá. Esse deputado veio aqui uma vez, duas, não estou entrando no critério não, de ele é bom ou ruim. Eu estou falando que ele não conhece a realidade daqui e a população vai nos procurar. O nosso grupo que está aqui, a Ana Paula aqui, ela vai atender. Mas só que o político ele precisa do voto de confiança. Esse voto foi dado para uma pessoa que não é daqui. Agora, se ele fosse dado ao Cartafina, nós teríamos duas cidades do Triângulo Mineiro, com força política e representatividade lá. Isso seria muito importante para a nossa região. Independentemente. Eu estou doido para perguntar quem que é o deputado. Não vai falar não? Conta o Nicolas, todo mundo sabe. O Nicolas, ele veio de um fenômeno de internet muito grande, jovem, né? E isso abre também. Mas ele veio de uma onda, igual a do Janones, né? Apesar que o Janones não foi bem votado aqui na última campanha, na penúltima campanha, não. E nem nessa, eu acho. Mas o Nicolas veio de uma onda bolsonarista, né? Sim. Mas sempre vai haver uma onda. O que nós não podemos aceitar é passar a representatividade da nossa cidade por quem não nos conhece. Isso sempre acontece. Toda eleição você tem uma pessoa que é um outsider que entra aqui e leva voto. O Janones foi na passada, né? E pelo menos é da região. Mas o que a gente precisa ter são os representantes aqui do que a gente... Triângulo, né? Pelo menos é do Triângulo. E que a gente consiga conversar, pedir, falar sobre a realidade daqui. Nós estamos com um problema de saúde onde o município, a gestão municipal, ela assumiu um compromisso que é federal. E nós nunca paramos para discutir isso, que Uberlândia ela toca a saúde melhor do que qualquer cidade do Brasil, mesmo que tenha deficiências, né? Mas ela toca melhor do que qualquer cidade do Brasil, mas com recursos municipais e atrás de recursos federais e nós gerindo. E ainda existe uma grande quantidade de pessoas que não moram aqui e tratam aqui. Justamente pela eficiência daqui. Justamente por isso. Eu conheci Uberlândia por causa de saúde, né? A minha avó teve um problema, foi internada aqui. Eu sou filho de funcionário do Banco Brasil, então eu morei em várias cidades, né? O meu pai é de Araxá e a minha mãe é do norte de Minas, numa cidade chamada Nanuque. Não, é porque é difícil a gente achar um berlandense do Uberlândia, né? Assim, o berlandense, o berlandino, né? Que fala, não é isso? Não, o berlandino é o que vem, né? Que eles falam. É o que vem. Então seria eu, você, tem essa você aqui, a turminha, todo mundo aqui. Tem alguém aqui que é nascido e criado aqui? Não, você não é, Magela. Nascido em Uberlândia? Você é o berlandense raiz? Vim na barriga da minha mãe, mas eu nasci aqui. Não. Né? Difícil achar Uberlândia uma cidade, entendeu? Que muito, assim, a maioria absoluta não é daqui, né? E gosta daqui, é apaixonado aqui. Quando eu cheguei aqui, eu vi uma coisa muito interessante, né? Eu vi no jornal, na época, uma manchete escrita assim, Uberlândia é terra de forasteiros. Né? Mas é mesmo. E nós trouxemos cada um pedaço daquilo que achava... uma deficiência que a gente tinha na nossa região, a gente trouxe projetado para cá, porque tinha aquela questão, uma das melhores cidades para se viver na América do Sul e tudo mais. E todo mundo veio com um sonho de uma cidade boa. Então, todos nós que viemos de fora, viemos para criar um local de residência melhor do que onde a gente estava. E isso faz exigir da gestão municipal um desempenho muito melhor do que outros lugares, né? Fantástico. Renato, eu queria te agradecer, vou deixar o espaço aberto para você falar aí o que você quiser, se passou alguma coisa a gente não falou, e outra oportunidade a gente fala mais. Muito obrigado. Nada. Eu que agradeço a oportunidade, recebo o desafio do DEMAI como um dos maiores desafios da minha carreira até hoje. Gostaria de agradecer a confiança do prefeito Odelmo Leão, da deputada Ana Paula e do vice-prefeito Paulo Sérgio, e dizer à população que eu estou à disposição, estou totalmente imerso na proposta de fazer um DEMAI mais eficiente que antes. Quero agradecer a audiência a todo mundo que acompanhou a gente até aqui, esse muito mais no seu Regionalzão, o maior portal do Triângulo Mineiro.